E nós, antes de mais nada, nos solidarizamos com toda a população do Rio Grande do Sul que está duramente afetada com este temporal que o próprio governador Eduardo Leite disse que é o maior evento climático catastrófico da história do estado. A gente não vai permitir, como não permitimos no Vale do Taquari, como não permitimos quando houve a seca aqui no Rio Grande do Sul, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados, sabe, na época pela seca e depois em Taquari pela chuva e agora pela chuva. O governo federal estará 100% à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender, sabe, com material humano, com trabalho, com eficiência e com recurso que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos. Eu vejo como um dever, né? Em primeiro lugar, um dever. Se a gente pode tirar algum proveito de uma tragédia dessas proporções, Afonso, é a união, né? É a solidariedade, a união. E aí, os contrários políticos, ou mesmo os que não são muito próximos, têm que exercer o papel do cargo, né? Aquilo que ele representa. Então, a ida do presidente Lula, com a rapidez com que ele decidiu, ele antes já tinha se manifestado aqui, coloca as questões políticas abaixo dessa tragédia, que afinal de contas, ela não pode nunca ser alguma coisa que obedeça a algum tipo de critério partidário, né? Ou político ou ideológico, né? Uma tragédia humana é uma tragédia humana. Já vivemos um aqui, que foi o mundo viveu, né? Nós particularmente aqui, que foi a pandemia, em que a gente não viu esse tipo de solidariedade, né? A gente viu foi uma guerra em torno daqueles que acreditavam na ciência e aqueles que negavam, né? Então, agora nós estamos vendo o oposto, aquilo que deve ser, né? O compromisso de um presidente da República tem que ser com o país todo, né? Então, vejo como um dever e vejo com naturalidade um chefe de Estado cumprindo esse papel. Não poderia ser diferente. Agora, é a maior tragédia desse tipo no Rio Grande do Sul, sem nenhum tipo de dúvida, dramático, é triste a gente ver isso, né? Mas isso nos remete a outras questões também, né, Afonso? Como o despreparo dos estados para o enfrentamento, pelo menos do ponto de vista preventivo, desses desastres que a mudança climática tem produzido. E ela tem sido levada pouco a sério, não é? Sim. Não digo em relação aos governantes, eu tenho certeza que os governantes levam a sério, mas a gente não vê. Você vê em janeiro, se não me falha a memória, ou antes, houve um desastre desse tipo no Rio Grande do Sul, de menores proporções, mas igualmente dramático. Sim, com muitíssimas mortes. Setembro foi o maior, né? Com muitas mortes, inclusive. Com muitas né? perdas humanas. Exato. E agora ela se repete. E a gente fica assim, olhando e falando, mas como, né? E é uma coisa prevista, né? Pelos serviços de meteorologia e, enfim, satélites e toda essa tecnologia que existe hoje, que está à disposição disso. Então, antes de ser uma crítica, evidentemente, ao governador Eduardo Leite, é uma pergunta que eu deixo no ar, né? Porque não é exclusividade do Rio Grande do Sul esse despreparo. A gente já viu tragédias em Petrópolis, no Rio de Janeiro, da mesma proporção, quer dizer, da mesma natureza, não é? Petrópolis, por exemplo, só para efeito aqui, Afonso, de argumentação, de ilustração, eu quando era menino, meus avós tinham uma casa em Petrópolis, eu vivia muito lá, e já existiam aqueles desastres das enchentes de Petrópolis famosos, né? Com muitas mortes, com muito soterramento de pessoas e casas, de tal forma que até já tinha um local exclusivo para abrigar os flagelados ali das enchentes, e isso perdura até hoje, e já lá se vão 60 anos, né? já que isso acontece, e a gente não vê nenhuma providência do tipo assim, o que tem que ser feito? É algum novo tipo de
de concepção, de conceito urbanístico, porque as pessoas voltam para os seus locais depois da tragédia, no mesmo local onde foram vitimadas, né? O Estado não conduz elas para outro tipo de situação, não se vê providência também de preventivas, né? E tudo se repete, né? Agradecer, presidente Lula, a sua vinda. É muito importante, embora, né, nós estejamos em contato desde terça-feira por telefone. Ontem, novamente, falamos. Tenho estado em contato com os ministros diretamente, sempre atendendo aos nossos chamados. Ministro Pimenta, ministro Múcio, ministro Valdez, especialmente, que se dedicam sobre essa área, e todos os demais. Vice-presidente Geraldo Alckmin também, com quem tenho estado em contato por telefone. Mas a sua presença localmente, né, o olho no olho, sentarmos à mesma mesa, olharmos todos os dados e trabalharmos sobre eles, é insubstituível, né? Faz uma boa reunião, substitui 1000 telefonemas e milhares de ofícios, então é muito importante esse alinhamento. Lembrei de uma frase aqui do Eduardo Leite, logo no início, logo nessa fase que ele começou as conversas com o Lula, a que ele se refere agora, que é uma frase muito interessante, Genésio, porque ele diz, olha, não é mais uma questão do sobrevoo, como quem diz assim, se for para sobrevoar, não precisa vir. Porque o sobrevoo, ele, na prática, só demonstra uma preocupação do chefe de Estado de ver a situação como um todo, né? Mas ele, do ponto de vista prático, nada, não é? Então, ele quis dizer com isso que a situação era muito mais dramática, e agora ele usa a expressão, acaba de usar, de alinhamento. Olho no olho, está aqui fazendo a reunião, não é? Então, a unidade que ele pede agora, a que ele recorre, é de um socorro mesmo, não é? É o chefe de Estado, o governo brasileiro como um todo, se unir ao Rio Grande do Sul. Que é um apelo que você lê no sentido político, mas que você pode ampliá-lo muito para todo o significado que possa ter a palavra solidariedade. Agora, disse que está contando com os ministros, né? Que está tudo certo. O Lula prometeu 10 helicópteros, enfim, já tem 400 homens do Exército lá já há alguns dias, não é? Então, tudo isso a gente não tem o que reparar. Mas, de novo, tudo isso também numa imagem só mostra que continua sendo uma atitude reativa, não é? Nós não temos nada preventivo ainda nessa questão no Brasil. Volto a dizer, não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul. Mas a vítima agora é o Rio Grande do Sul, é o povo gaúcho, né? E a gente, por exemplo, eu estava vendo aqui, Afonso, essa coisa recorrente, falei de Petrópolis, Santa Catarina também, o Vale do Itajaí é recorrente, os desastres são recorrentes lá, da mesma forma, do mesmo jeito, mudando a intensidade, mas atingindo as mesmas áreas, as mesmas regiões da mesma forma. Eu me lembro aqui que em 2008, foram 135 mortos em Itajaí. 85% da cidade ficou debaixo d'água, né? Então, não é uma coisa que você olha e fala, bom, e o que está sendo feito lá? Eu espero que não, mas não é de todo improvável que daqui a pouco você tenha uma tragédia lá de novo.